Continuando a série de entrevistas, nós vamos conversar hoje com o candidato à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, Alexandre Bastos. Alexandre, a sua slogan de campanha é Renova a Ordem. O que é que o senhor pretende renovar na administração da Ordem dos Advogados do Brasil? Olha, é o formato pelo qual os nossos colegas, ao longo desses anos, eles utilizaram para formar os grupos que pretendem administrar a Ordem. Nós estamos há alguns anos, uns 20, 25 anos, em que grupos alternados de pessoas, lideranças pessoais, exercem o comando da Ordem. Nós pretendemos inverter essa lógica e, efetivamente, o Renova a Ordem é um grupo de advogados que pretende representar os advogados. É uma ordem sem vinculação, para que, ao fim e ao cabo, seja representado tão somente o advogado, independente se ele segue e tem afinidade por essa ou aquela liderança pessoal da Ordem. Porque esse formato, é bom que se diga, fez com que bandeiras ideológicas ficassem deixadas de lado. O senhor defende a independência da Ordem. Isso não ocorre hoje? Infelizmente não ocorre. A independência da Ordem diz respeito diretamente a quem são os seus dirigentes. E os dirigentes da Ordem, nos últimos anos, eles se prenderam, se pautaram por relacionamentos externos, com partidos, com membros de poder, dos grupos mais tradicionais que nós temos que comandam a Ordem. A origem dele o nome carinhoso que se usa na advocacia, é chamar de o partidão que comandava a Ordem. Partidão, para quem não sabe, é justamente o PCB que se instalou dentro da Ordem para poder promover política. A época em que isso aconteceu era necessário, porque o Brasil ainda vivia no estado de exceção e a Ordem substituía o espaço que os partidos políticos ofereciam para as pessoas. Naquela época, sim. Hoje em dia não tem mais sentido. A militância política hoje pode ser livremente feita dentro dos partidos, considerando que nós temos aí quase 50 partidos no Brasil. Portanto, a Ordem ela deve ser ocupada, destinada, e a sua preocupação principal deve ser a advocacia. Quer dizer, o senhor pretende tirar a participação política dentro da Ordem? Sem uma postura de segregar, nós entendemos que hoje o grande vilão, a grande ditadura velada que nós temos é a dificuldade do advogado trabalhar, no dia a dia, no cotidiano. Então eu preciso de uma ordem que vá para dentro dos fóruns, e isso não acontece. Eu preciso que o advogado sinta-se protegido, porque não é ele que tem que ter o embate com a autoridade que eventualmente lhe desrespeite. Quem tem que fazer isso por ele é a sua entidade. E nós não temos notícia nos últimos anos, e nos últimos anos mesmo, não é nesta gestão ou na anterior, é na sequência de gestões. Nós não temos notícia de representações efetivas dos nossos dirigentes em face dos desrespeitos que os advogados sofrem todos os dias nos fóruns da capital e de todo o interior. Nesse caso aí está incluído, então, o funcionamento do fórum? Esse é um item que me parece crucial nessa eleição. O estado de Mato Grosso do Sul vem passando por um processo de desenvolvimento econômico que é visto a olhos nus. No entorno de Campo Grande, as construções são imensas e, portanto, revela que a demanda social ela só aumenta. Não dá para entender qual é o pensamento das nossas autoridades num local onde a demanda social só é crescente e, portanto, o serviço da justiça acompanha essa demanda e, ao contrário de ampliar o sistema, reduz-se pela metade. Essa é uma perda lastimável e que eu acho que a nossa ordem precisa ter posicionamento firme e não só ficar aguardando o posicionamento do STF ou do CNJ sobre a questão. É tentar resolver aqui, no Estado. E de que forma que isso poderia ser resolvido? Através de um diálogo mais forte com o Judiciário? Primeiro, um diálogo independente. Eu não posso me relacionar com o Poder Judiciário tendo relações familiares com o Poder. Eu preciso me relacionar com o Judiciário sendo tão somente advogado, para que eu possa levar esse pleito e eu não tenha portas nem abertas e nem fechadas por algo além do fato de eu ser advogado. E qual que é a opinião do senhor com relação à inclusão digital? Bom, a inclusão digital, peticionamento eletrônico, talvez o grande problema dos advogados hoje. Eu tenho uma opinião de que acesso digital nada mais é do que mais uma porta para que o cidadão possa ir à justiça. O acesso à justiça é um direito constitucional que é garantido pelo Estado, deve ser garantido pelo Estado. Então, peticionamento eletrônico, no meu pensamento, nada mais é do que se o fórum abrisse mais uma porta para atendimento lá na Rua da Paz, por exemplo, já que eu tenho um protocolo na Barão do Rio Branco. Então, peticionamento eletrônico tem que ser considerado como mais uma porta, nada além disso, porque o acesso ao judiciário ele tem que ser universal. E o advogado e o cidadão não pode ser preterido por conta de um equipamento de informática mais ou menos moderno. Você não pode ter o seu direito mitigado porque você tem um advogado que possui ou não possui equipamento eletrônico. Para que nós possamos advogar, para que você, cidadão, possa acessar o judiciário, não consta da lei que você tem que ter domínio dessa ou daquela tecnologia. O dia que o Estado conseguir fornecer isso de maneira universal, aí ele poderia usar isso de forma exclusiva.
Mas o que está acontecendo hoje é que os tribunais estão usando o advogado como teste desse novo sistema. Mas o problema é que esse teste está valendo. O seu direito está em jogo por conta dessa deficiência. O senhor defende, então, ainda a presença física do advogado encaminhando ou peticionando no fórum, coisa parecida? Absolutamente. Como qualquer empresa de bom senso tem quando substitui um sistema que ela possui. Enquanto você não tem o sistema novo absolutamente funcionando e com acesso para todos, você não pode abandonar o anterior. Então, eu não posso, isso é importante. É importante a sociedade entender que isso não é uma briga do advogado, isso é uma briga do cidadão. Porque o que aconteceu é uma restrição de acesso ao judiciário, que já não é fácil, porque já não tem uma resposta efetiva e rápida, é uma restrição por conta do domínio de um equipamento de informática. Isso não pode acontecer. Com relação ao exame da ordem, o que é que pode, de que forma que pode facilitar a chegada de novos advogados ao mercado de trabalho? A gente sabe que o exame da ordem, ela dificulta um pouco, até porque é um exame que você tem que fazer para você poder ter a sua carteira e poder trabalhar. Mas os advogados que estão saindo das universidades reclamam muito desse exame da ordem. Lógico que é necessário o exame da ordem, mas de que forma que se poderia trabalhar para melhorar a chegada do advogado ao mercado de trabalho? Bom, primeiro é importante fixar a premissa de que o exame é indispensável. Eu considero o exame uma ferramenta de cidadania, porque a garantia que o cidadão tem, a segurança que ele tem de que, ao sentar na frente de um juiz e de um promotor, que efetivamente são testados porque passam num concurso público muito concorrido, ele tem a segurança de que o profissional que vai fazer a defesa do seu direito, igualmente, tem um domínio intelectual, no mínimo equiparado com o deles. Então, nesse ponto, o exame é indispensável. Segundo, eu defendo já de longa data, há mais de 3 anos, e fico feliz de ver que os adversários incorporaram essa proposta em seus programas. Eu presido o exame de ordem há 6 anos no Estado. E como já integrei a Comissão Nacional do Exame de Ordem, eu propus uma alteração que significa o aproveitamento da primeira fase. Porque eu acho que nós devemos essa resposta para a sociedade. Significa que o examinando que fez o exame, passou na primeira fase e reprovou na segunda, que ele tivesse o direito de voltar a fazer o exame tão somente na segunda fase. Porque na primeira eu considero que ele já está testado na sua suficiência. Mas infelizmente isso não foi atendido ainda e nós podemos concretamente, como presidente da seccional, fazer isso. Então essa talvez seria das maiores alterações e significativas para a sociedade e que nisso que você está colocando melhoraria um pouco o acesso. Não se trata de facilitar, porque não se pode transigir com o direito do cidadão. Eu não posso colocar profissionais menos capacitados para defender o seu direito. Mas trata-se de uma questão de justiça, porque sob o aspecto pedagógico não há problema nenhum dessa avaliação ser nesse formato. Eu pretendo implantar isso. Muito bem, a gente agradece essa entrevista do doutor Alexandre Bastos, ele que é candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na próxima terça-feira, né, doutor Alexandre? Exatamente. A partir das 9 horas da manhã. Se o senhor quiser aproveitar e pedir voto aí, fica à vontade. Eu quero que a partir na terça-feira, no dia 20, os advogados, com todo carinho, e conheçam profundamente as propostas e deem o voto de confiança para a chapa Renova a Ordem número 33, que é a chapa que vai efetivamente representar os advogados dentro da OAB.